Um pouco de técnica agora, tá? Vamos deixar equipamento para falar lá na frente de novo, vamos misturar com técnica. Quem já teve contato com fibra de reforço? Bom, quem já foi meu aluno já deve ter te visto pelo menos uma vez, né? Todos vocês já foram meus alunos. Mas vocês já trabalharam? Quem de vocês já trabalhou com fibra de reforço na clínica lá da faculdade? Pelo silêncio, acho que ninguém trabalhou, né? As fibras de reforço, elas são uma mão na roda em certas situações dentro do nosso consultório. Elas têm a má fama de servir somente para provisórios, tá? Então elas têm a má fama de, dá para fazer os trabalhinhos provisórios. Para os provisórios elas são muito boas. Elas fazem provisórios de longa duração. Eu tenho, agora eu vou ser sarcástico, eu tenho provisórios de 15 anos na boca de meus pacientes com fibra de reforço. Um trabalho de 15 anos pode ser chamado de provisório? Claro que não. Então, as fibras de reforço, quando bem utilizadas e bem indicadas, elas nos proporcionam um trabalho de altíssima qualidade com um custo acessível. Tem gente que não gosta das fibras de reforço por não conhecê-las, né? As fibras de reforço, elas são utilizadas nas mais diversas áreas da atividade humana, da área esportiva, da área bélica, da área de segurança, na área náutica, automobilística, aeronáutica, né? Os automóveis de Fórmula 1, todo o cockpit são fabricados em fibra de reforço, né? E o avião que vocês pegam, já pegaram alguma vez na vida, no mínimo 50% dos componentes de um avião são feitos de fibra. Sejam elas fibras de vidro, fibra de carbono ou qualquer outro tipo de fibra de reforço, né? E aí, daí para trazê-las para a odontologia foi um passo. Não vejo por que não utilizá-las com frequência na odontologia, uma vez que elas são de excelente qualidade e nos proporcionam trabalhos de excelente qualidade. O que ocorre é que alguns colegas acabam usando errado, da forma errada. Então, por exemplo, numa prótese fixa, onde você tem lá dois retentores e um pôntico, aonde que ocorre? A fratura vai ocorrer exatamente na parte mais profunda, né? Ó, quando você faz a força ali naquela fibrinha de isopor, né, ele começa a quebrar por onde? Ele começa a quebrar na parte mais profunda. Olha lá. Perceberam que ele fratura de baixo para cima. Então, esse é um dos segredos de usar a fibra. Quanto mais próxima da gengiva eu colocar, mais resistente o meu trabalho vai ser. Aqui é um trabalhinho de elementos finitos, né, para vocês terem ideias de onde as concentrações de força num pôntico se concentram, né? Elas vão se concentrar exatamente, olha, nas pontas nas regiões de suporte, aqui embaixo, ó. Então, olha com fibra como é que ela fica disposta, né? Zircônia de cerâmica pura. Então, a fibra ela mostra uma distribuição de forças bastante interessantes. Elas são feitas de fibra de vidro, né? Trançada ou paralelas, ou somente enoveladas, né? E com disposição tanto paralela quanto transversal, depende da fibra de vidro que você comprar no mercado. E a indicação delas, né, são para trabalhos diversos, desde elementos unitários, para reforço interno de coroas, até elementos suspensos, né? Você pode usá-las tanto nos trabalhos diretos, quando você mesmo confecciona a sua prótese, quanto trabalhos indiretos, né? Na literatura a gente encontra o quê? A gente encontra aí trabalhos fazendo acompanhamento de trabalhos clínicos. Aqui, ó. Esse aqui mostra um acompanhamento de 5 anos dessas próteses de fixas. Próteses fixas com reforço de fibra, né? E nesse trabalho aqui, por exemplo, esse é um de vários, né? 64% das próteses acompanhadas, depois de 5 anos, ainda se apresentavam boas, se apresentavam em condições de se manter na boca, né? E olha que interessante, são 5 anos. Você não pode considerar um trabalho que dura 5 anos como um trabalho provisório, né? Mas para aqueles mais puristas, a gente tem outras aqui, ó. Esse colega aqui, esse trabalho foi feito também com acompanhamento de 5 anos, 4 anos e meio para ser mais exato, né?
E 95% das próteses, depois de 4 anos e meio, ainda se mostravam clinicamente aceitáveis. E a grande vantagem da fibra é que ela é recoberta por resina composta. A gente vai ver lá na frente, a resina composta ela aceita reparos, né? A resina composta, ao contrário de outros materiais, ela não precisa ser inteira removida. Ela tem um reparo fácil e barato, tá? Então, se você fizer a manutenção adequada, ela consegue durar mais tempo. Ó, um outro trabalho aqui, mostra que após 8 anos de acompanhamento clínico dessas próteses unitárias, elas ainda se apresentavam em condições de uso. E é um trabalho brasileiro, ó, trabalho de professores do Brasil, tá? Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. E eu trouxe aqui 2 trabalhinhos para ilustrar isso, tá? Um trabalho indireto, feito em laboratório, e um trabalho indireto, feito por cirurgião dentista, tá? Esse é um trabalho que eu acompanho até hoje, de 2003 até hoje. Quantos anos dá isso? Né? 17 anos. Você não consegue dizer que um trabalho que durou 17 anos seja um trabalho provisório. Você consegue dizer que isso é um trabalho provisório? Olha lá que bonitinho. Você faz um preparo de encaixe do tipo MAD, OD, é um trabalho super conservador. Tem gente que vai dizer assim, mas você esburacou o dente. Sim, eu fiz um preparo no dente, é uma prótese fixa. E se fosse uma fixa convencional metalocerâmica, eu teria gasto muito mais dente? Sim, eu teria gasto muito mais dente. Eu teria que fazer um preparo de coroa. Muito mais esmalte teria ido embora. Esse paciente com certeza já teria que ter feito um núcleo de reforço no pré-molar com a endodontia e um preparo muito maior naquele molar ali atrás. O risco de infiltração seria muito maior. Esse aqui está durando 17 anos, é um paciente de controle, tá? Olha lá o trabalhinho logo após a finalização. É um paciente que volta com regularidade ao consultório. Eu já fiz um reparo nesse trabalho, e quando a gente chama de reparo, não é que eu troquei o trabalho, eu reparei a resina que delaminou e a gente fez o reparo na resina. Removemos a resina delaminada, fizemos um novo condicionamento, aplicamos silano e reconstruímos. No caso deste paciente, o que aconteceu foi fraturar a vestibular. Todo o pôntico estava em perfeito estado. As oclusais do pré e do molar também. Então é um trabalho de longa duração. Essa aqui é uma outra paciente, uma paciente de baixo poder aquisitivo, ela nos procurou no consultório para fazer uma reabilitação. E a ideia era fazer implante fixa no que fosse possível, né? A gente fez o orçamento para a colega, com reposição de tábua óssea perdida, para a colega não, para a paciente, ela, lógico, paciente de baixo poder aquisitivo, ela se mostrou assim meio desiludida, desanimada, porque fugiu muito do orçamento dela. E descobriu que o orçamento dela, o máximo que poderia pagar, era um novo provisório acrílico, né? Como a gente tem muito curso, né, a gente dá aula em muitos lugares, o que a gente fez? A gente levou ela para um dos nossos cursos. Eu mandei a paciente, uma paciente minha, a paciente controle também, mandei para um dos nossos cursos e a gente foi tentar planejar alguma coisa para ela. E aí, lógico, sempre vem a ideia maluca, a gente em curso sempre abusa da técnica. Vamos fazer uma prótese de fibra para ela. Aí a gente deu o orçamento da prótese em laboratório. Ainda assim, ela se mostrou meio arredia e a gente sugeriu que a gente fizesse a prótese, o colega que iria atendê-la, um colega da especialização, fizesse a prótese ele mesmo, confeccionasse, tá? Então, é aqui um provisório novo para ela, já com 3 dentinhos, não mais com 2. Reparem que o primeiro provisório dela era de 2 centrais enormes e esquisitos, né? Ela não tinha espaço ali para os 4 centrais, então fez ali para ela um provisório de 3 dentinhos. A gente está fazendo aqui o condicionamento da gengiva para dar o contorno de papila. Aqui já fazendo a medida para o corte das fibras com os dentes preparados. Aqui em fase de construção da subestrutura. Quem está fazendo isso é o colega da especialização, aluno. Tá? Aqui uma foto da gengiva já condicionada. Em fase de preparo. Percebam que a gente já tem um molar aqui com endodontia feita e preenchimento feito com um pino de reforço, né, para ancoragem do preenchimento.
prótese em fase de cimentação e a prótese logo após a cimentação. Aqui confeccionada em resina composta. Essa foi a primeira prótese dela, durou aproximadamente 8 anos na boca dela. Depois de 8 anos, a paciente nos procurou, aqui logo após a cimentação, né? Depois de 8 anos, a paciente nos procurou, com a prótese já com muita delaminação, com pedaços de resina fraturada, ó. Já havia sido feito um conserto uma vez, né, aqui na região de canino. Aqui na região do outro canino também já havíamos consertado a fibra uma vez fraturou aqui, a outra fraturou aqui. Percebam que o cuidado da paciente não é dos mais... ela não é dos mais cuidadosos, né? Então, depois de 8 anos, em 2012, ela nos procura de novo com a prótese nesta situação, tá? Proposta para ela, vamos substituir a prótese por uma nova do mesmo tipo. Então, novamente, a prótese aqui já confeccionada, com a mesma técnica. Agora percebam que com uma resina um pouco melhor, já mais recente, e com um colega um pouquinho mais caprichoso, a gente conseguiu uma estratificação da resina mais adequada. E a prótese já cimentada na boca da paciente. E o engraçado é que, vejam, a paciente, depois de um tempo, ela aprendeu a ter alguns hábitos deletérios, como, por exemplo, roer unhas. Ela nos procurava para consertar a borda da resina e a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, até que uma bela hora a gente pega ela na sala de espera roendo a unha. Aí a gente percebeu por que ela fraturava a borda da prótese. A gente foi falar com ela, mas por que você está roendo unha? Ah, porque antes eu não conseguia morder nada, agora eu consigo roer minhas unhas. Eu falo, você não pode roer unha, esse tipo de prótese não é adequada para isso. Mas ela aprendeu a roer unhas. Então percebam que agora, com o uso de uma resina de melhor qualidade, a gente conseguiu um polimento melhor. Provavelmente um colega que tem uma mão também um pouco mais cuidadosa, o trabalho também foi mais bem elaborado, né? Esse trabalho já está desde 2012 na boca da paciente, já tem mais 8 anos, ou seja, né, em 16 anos a gente conseguiu transformar uma paciente de baixo poder aquisitivo numa prótese de qualidade, duradoura, dá condições para que a paciente ou junte dinheiro para fazer uma nova prótese ou termine de perder o resto dos dentes dela e vai depender muito mais dela do que da gente, né? Próteses de fibra de vidro são próteses que podem ser utilizadas no seu consultório. O custo dela é bem mais barato que uma prótese convencional. E se você utilizar o seu tempo ocioso para fazê-las lá no seu consultório, vocês conseguem baratear muito mais esse custo, porque não envolve a mão de obra de laboratório, né? E vejam bem que eu estou falando de tempo ocioso, não estou falando para vocês tirarem da agenda de vocês. Se for para tirar da agenda de vocês, aí já fica mais caro, tá? Porque a mão de obra de vocês, com certeza, é e deve ser mais cara que a do protético, tá? As fibras estão na minha vida desde 94, quando eu conheci as fibras de reforço. Em 95, quando eu fiz a minha especialização em dentística, eu já usava as fibras de reforço com certa frequência no meu consultório. E então eu já tenho uma experiência de longa data com esse tipo de trabalho. É um trabalho que me traz assim grandes satisfações e grandes oportunidades para pacientes de baixo poder aquisitivo. Então, digamos assim, é um arsenal a mais para você ter lá no seu consultório e oferecer para o seu paciente quando ele não pode lançar mão de trabalhos mais convencionais, como implante ou fixas convencionais, tá? Uma outra tecnologia interessante que hoje está presente nos nossos consultórios, está muito mais acessível do que era antigamente, são os raios-x portáteis e digitais. Uma tacada só a gente vai falar aqui dos dois. Muita gente pergunta, né, questiona a segurança desses raios-x. Então tem aqui um trabalhinho mostrando para vocês o risco, né, a dose limite ocupacional de alguns equipamentos que a gente tem no mercado. Do lado esquerdo vocês veem a dosimetria que ele lança, né, na hora de fazer a radiografia, e do lado direito você vê o que pode acontecer. Então a gente tem aqui, no caso aqui específico de um raio-x, o NOMAD da Cavo Care, né? Vocês vão falar, a Cavo saiu, a Cavo quebrou, não, a Cavo só saiu do Brasil, tá, gente? É uma pena que isso tenha acontecido agora, mas já era algo programado, é uma pena que ela
tenha saído do Brasil, mas já estava programado da Cavo sair do país, né? Mas a Cavo continua, a Cavo Mundial continua, ela existe, é uma empresa excelente, e produz equipamentos de altíssima qualidade. Um deles é o Nomad, um raio-x portátil da Cavo, e vejam a quantidade de radiação que ele emite. É muito, mas muito abaixo das doses limites que vocês têm para algumas outras atividades, né? Aqui vocês veem, por exemplo, a dose emitida dentro de um consultório normal, raio-x normal, né? As doses públicas que você consegue normalmente aí nos ambientes de medicina. Aqui as doses que vocês têm por radiação por exposição de ocupacionais, né? Até as doses de que você tem aí de ocupação do próprios raios solares. Então ele está muito abaixo, super seguro. Os raios-x portáteis, a gente tem 2 modelos aqui. Eles vêm com é um círculo, é uma barreira protetora, então não há radiação secundária, a radiação ela não retorna da cabeça do paciente para nós, né? E o corpo é blindado, então você pode ficar seguramente aqui atrás que não há escape de emissão de raio-x na parte de trás do equipamento. Quais as grandes vantagens de um raio-x portátil? Uma das grandes vantagens é você poder fazer o uso dele. Você recebe um paciente com necessidades especiais, às vezes você está numa clínica grande, onde as radiografias são tomadas fora da cadeira, como na clínica de vocês. E um paciente com necessidades especiais tem que ficar se deslocando, isso é muito ruim. Você pode fazer a tomada na própria cadeira, né? Outra coisa interessante é o home care, o atendimento de consultórios domiciliares, né? A gente já tem os consultórios domiciliares há muito tempo, né? São maletas que te trazem completo, um sugador, uma alta, uma baixa entrada, né? Um compressor, mini compressor, que você pode carregar para onde você quiser, uma maleta que cabe no porta-mala do menor carro que você tiver aí no mercado. Você pode fazer atendimento domiciliar. Esses equipamentos também servem para esse tipo de atendimento de home care, né? O preço já está muito mais acessível do que era alguns anos atrás. A partir de 12 mil você consegue comprar um equipamento destes. E ele, normalmente, o interessante é que você trabalhe com ele em conjunto com o chamado raio-x portátil. Tá? Portátil não, desculpa, o raio-x digital. A gente já vai mostrar o raio-x digital. Mostrar um filminho do uso deste. Esse é o Nomad da Cavo, né? Ele é muito semelhante ao Diox, a mesma coisa, a mesma base. Né? Então aqui ele fala que ele tem uma base protetora blindada e ele fala deste círculo que ele tem, que ele impede o retorno das radiografias. Né? Ele tem a regulagem, o raio-x que vocês têm lá na sua clínica, ele regula para o tipo de dente, a forma de atendimento que você quer. Né? Posicionador, nosso posicionador normal, não precisa ser esse aqui, e aqui está mostrando o uso conjunto com o raio-x digital, onde você já tem um acesso à imagem logo seguinte. Né? Ele está falando do nível de radiação secundária, aqui ele já está falando do raio-x digital, das imagens que você consegue ter, né? Esse é o tipo de equipamento, né? E aqui é o chamado raio-x digital, também aí com valores de 7 a 14 mil. Tem mais caro, tem mais barato, mas é um valor médio, tá? Quando a gente fala de raio-x digital, a gente está falando somente dessa película, tá? É isso que vocês estão vendo nessa maletinha, um cabo com uma entrada, a maioria hoje é USB, não é mais essa entrada VGA que vocês estão vendo aqui. A entrada hoje é USB. Se vocês tiverem acesso a um VGA, fujam deles, é de geração ultrapassada. A maioria dos equipamentos hoje, dos notebooks, computadores, não tem mais entrada VGA, é tudo USB ou HDMI. Então fujam desses de entrada VGA. Tenham preferências por esse, tá? São equipamentos que, quando você fala de um raio-x digital, que você está comprando somente esse cabinho, esta película que vocês estão vendo aqui embaixo, que substitui a película de raio-x convencional, o filme convencional, tá?
Deem preferências para aqueles que já vêm com o software de instalação no seu notebook ou na sua CPU. Por quê? Alguns desses equipamentos de raio-x digital, eles precisam de um scanner de leitura, tá? É uma película de fósforo que você coloca na bancada, essa película é lida pelo scanner, então ela é transferida a imagem para o computador. São muitos passos. Esse daqui, se você tiver essa película aqui, a imagem vai direta para o seu aparelho de recepção, seja o notebook ou o desktop. Ele evita, ele inibe, ele tira um passo, que é o scanner de bancada. Alguns de vocês tiveram acesso a esse scanner de bancada há 2 semestres atrás, que teve um equipamento desses disponível lá para o uso de vocês, tá? Só que eles usavam uma plaquinha de fósforo. Bom, vantagens e desvantagens. Esse daqui, se essa película cair no chão, dependendo do jeito que cai, ela quebra inteira, você tem que trocar o equipamento inteiro. São de 7 a 14 mil que você joga no lixo. O que tem scanner de bancada, a película ela custa na faixa de 200, 300 reais, aquela película de fósforo, e ela dá para algumas radiografias, algumas bastantes, tá? Então a vantagem do outro é que o custo de manutenção é mais barato. A desvantagem é que para home care você tem um trambolhão para você ficar levando para cima e para baixo, e nesse daqui você leva o raio-x, que já é um trambolhão, mais a película, tá? Junto com o seu notebook, que pode ser um netbook. Então, diminui a quantidade de passos, diminui a quantidade de equipamentos que você tem que ficar carregando se for fazer o home care ou atendimento direto ali na bancada para mostrar para o seu paciente, tá? O custo deste é um pouco mais caro do que do outro em termos de manutenção, mas se você tomar o devido cuidado, é um equipamento que dura muitos anos sem manutenção, sem que você tenha que ficar tendo grandes despesas, tá? Talvez com o software, mas aí é dos dois, né? Os softwares, eles sofrem algumas alterações durante a vida útil, vocês têm que pagar, dependendo do equipamento que você comprar, vocês têm que pagar pela atualização do software. Mais ou menos igual que se atualiza dos scanners para prótese, né? Dos sistemas CAD/CAM, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então a gente pode continuar. Aqui uma... Oi, pode perguntar. Vou aproveitar para falar que a Arlis pediu para justificar que a internet dela está bem ruim, ela não está conseguindo entrar. Quando entra, sai ou ela nem consegue acessar. Tá. Ela já me avisou, pode deixar, já estou sabendo. Depois Obrigada. A Sandra ou a Lídia disponibilizam a aula, ela tem a oportunidade de acompanhar depois. Aqui é um filminho que foi feito num dos nossos cursos, né? O representante da Diox levou lá. Opa, volta. Ele levou lá o equipamento. É a captura de imagem, né? Ele está usando aqui um dente. A IM do Brasil, o produtor dos dentinhos de vocês, tá? Então tá aqui, ó, o raio-x digital conectado com o tablet, né? E o equipamento fazendo captura de imagem. Vocês vão ver o tempo de processamento da imagem ali na tela. Essa foi a exposição dele. Tá? E aqui, ó, a imagem sendo processada. Olha lá, já tem uma prévia da imagem na tela. O processamento já foi feito. Alguns softwares, né, de captura de imagem, que nem esse daqui, permite para vocês, olha, contraste, permite transformar isso em 3D, permite que vocês pintem só os condutos, então vocês têm condições de ver se tem conduto acessório ou não, tudo depende do software que vocês tiverem ali no equipamento de vocês, que é o caro, né? Então, ó, vocês conseguem algumas imagens que ele tem aqui no banco, né? Imagens feitas, essa aqui ele fez com uma câmera, tá? Então, você utilizar a imagem da câmera intraoral junto com o raio-x digital consegue fazer um excelente diagnóstico. Isso, e a Sandra está aí, ela não vai me deixar mentir sozinho, para endodontia é de grande valia, principalmente se você juntar a isso a microscopia. Então, vocês conseguem um trabalho muito mais ágil dentro da endodontia.
E na dentística também, para os diagnósticos rápidos de cárie interproximal, os diagnósticos rápidos de colocação de postes ou de pinos que vocês estejam fazendo lá dentro da clínica diária de vocês, ou para adaptação de coroas, para ver se ela está bem adaptada ou não. Enfim, são coisas que conseguem trazer um tempo menor de trabalho para vocês. Tá? Alípio, vou só interferir um pouquinho com relação à película, né? Que não é película, é o sensor digital. Você tem que meio que reaprender a fazer a técnica radiológica. Por quê? Porque ele é duro, entendeu? Então, quando a gente está com isolamento absoluto, requer um pouquinho mais de treinamento, mas é muito legal, né? O fabricante, obviamente, ele tem uma solução para a gente, porque ele vende em 2 tamanhos, então ele recomenda que você compre os 2 tamanhos. É óbvio que cada tamanho custa aquele valor que eu passei para vocês, né? Eles ainda não inventaram... Sim. Mas mesmo pequenininho, quando você está com um molar, com isolamento absoluto, ele é meio chatinho de trabalhar. Às vezes você tem que pôr em pé o sensor para você conseguir pegar o ápice, entendeu? Mas realmente eu recomendo que a película menor, ela te dá mais chance de trabalho. A película não, o sensor menor te dá mais chance de trabalho quando do isolamento absoluto. Mas como a Lídia disse, é muito legal. É muito legal. Ele tem uma ferramenta que ele faz a aferição de medida, né? Então, por exemplo, na hora de um comprimento aparente, ou mesmo um ajuste de odontometria ou de seleção de cone, você consegue mensurar o quanto tem, né? Então, é fantástico, né? É muito legal. E ele tem ferramentas específicas para cada especialidade, né? Então, ele é muito gostoso de trabalhar, ele te poupa tempo, é mais fácil você mostrar para o seu paciente. Você não tem que pedir para ele levantar e ir até negatoscópio, né? Ou janeloscópio, depende do consultório, né? Então, ele é bastante interessante. Você consegue ampliar as imagens com muita qualidade. Ele é bastante interessante. É uma ferramenta legal da gente ter no consultório, tá? Outra ferramenta que a gente tem aí são as anestesias digitais, né, chamadas digitais, o Morpheus é uma delas, né? Tem gente que acha que não vale a pena gastar isso com o equipamento. Tudo depende da sua mão para anestesia, né? Eu, particularmente, esse equipamento não está entre os que eu mais assim, pensaria em ter no consultório. Mas é um equipamento bastante interessante, principalmente quando você trabalha com pacientes fóbicos ou pediatria, onde você não tem aquela posição clássica da anestesia, com aquela agulha naquela seringa, que aquilo lá traz um pavor para o seu paciente incrível, né? Mas é uma anestesia, depois que você pega a sua curva de aprendizado, como todo equipamento novo, é uma anestesia bastante indolor, bastante interessante, né? A gente, no congresso passado, a professora Fabiana, ela trouxe um para a gente ali, a gente fez a experiência ali, o pessoal gostou bastante, né? E ela disse que ela tem no consultório dela, e as crianças lá estão super acostumadas, não tem problemas com o equipamento, né? O problema é o custo da anestesia, né? Como tudo na odontologia, tudo acaba tendo um custo a mais. Então, é óbvio que se você compra equipamento novo, você adquire uma tecnologia nova, você vai ter que repassar isso para o seu paciente. Obviamente, o custo do anestésico tem que ser repassado para o paciente, né? Mas o sistema é bastante interessante. Dessa vez o som está saindo aí? Tá, que às vezes se tem uma musiquinha, picota a sua voz. Mas vamos ver agora. O som está saindo para vocês? Não.
Então ele coloca o tapete ali dentro, tem um fisgador, né? Prende o tapete e se põe aqui. É normal como qualquer outro. E aí aqui no mostrador você escolhe as diversas técnicas anestésicas. Diversas, desde a mais simples, Ele está picotando a sua fala. Então o mostrador melhorou? Melhorou. Então, o mostrador ele te dá o tipo de técnica anestésica que você vai escolher, da infiltrativa, a ptérigo, a transeptal, a que você escolher, tá? E ele já se prepara para a velocidade da injeção, com que velocidade ele vai injetar o anestésico, né? A gente sabe que se a gente tiver a mão adequada e uma agulha de qualidade, o que o paciente vai sentir na hora da anestesia não é necessariamente a picada da agulha, mas a injeção, a passagem do líquido dentro dos tecidos moles. Então, ele faz um gotejamento, né, de forma que esse gotejamento seja indolor, dentro de uma quantidade que o tecido mole aceite sem que você sinta a dor, né? O grande problema aqui é custo disso tudo, né? As varetinhas que vão aqui dentro têm que ser removidas, né? Essas varetinhas aqui têm que ser removidas para esterilização. Ele vem com 4, 5, né? Então, toda vez que você vai dar uma anestesia nova, você troca a varetinha. O intermediário tem que ser trocado para ser esterilizado e assim por diante. Então, ele nos dá